Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Só assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Relato de hoje: Uivos da Vingança. Tucumã era filho de um grande xamã com forte influência no comando dos espíritos negros da Grande Floresta. Também era guerreiro de umas tribos mais ferozes e traiçoeiras próximas à nossa tribo. Numa noite, ele mais o seu pai, o xamã Zula, resolveram nos visitar para pedir a mão de Jacira em casamento. Mas, infelizmente, eles não saíram nada satisfeitos dessa visita. Jacira não queria jamais se casar com Tucumã. E meu pai, o grande cacique, não fez questão de agradar aos nossos vizinhos e também não fazia gosto por essa união, já que todos diziam ser perigosa e que nós sairíamos amaldiçoados e nossa tribo pagaria um alto preço se Jacira se casasse com Tucumã. Nossos hóspedes então não foram nada amistosos em sua despedida. Tucumã então jurou vingança e bradou alto para todos da tribo naquela noite: se Tucumã não tem Jacira, ninguém mais a terá. E jurou vingança por todos os espíritos negros da Grande Floresta. Jacira sempre me dizia: quando eu morrer, quero que jogue minhas cinzas bem no alto do rio Xingu. Sim, pois lá, quem sabe, as águas do rio Xingu me levem ao encontro de um grande amor. Jacira era uma bela índia e eu fui o seu único irmão mais novo. Meu nome é Cadu, conhecido na minha antiga tribo como o Pequeno Tigre. Em nossa aldeia no Alto Xingu, há alguns anos atrás, nós vivíamos até que bem e felizes. Mas, depois da visita de Tucumã e o xamã Zula, um ritual macabro e sanguinário começou a deixar nossa aldeia assustada. Homens, mulheres e até mesmo crianças da nossa tribo começaram a aparecer mortos. As mortes eram horríveis e macabras, pois, às vezes, alguns dos nossos melhores caçadores apareceram estraçalhados em meio a uma poça de sangue. Os espíritos negros da Grande Floresta pareciam estar se vingando de uma maneira macabra, e o jovem Tucumã provavelmente seria o responsável por aquelas mortes. Nossos caciques estavam perdidos e não sabiam mais o que fazer. Mas, com o tempo, as coisas foram piorando, e até mesmo as aldeias vizinhas, que eram nossos inimigos, começaram a sofrer com os mesmos problemas. Um dia, a nossa tribo marcou uma conferência de paz com as tribos vizinhas, para tentar solucionar o problema. Então, quando aquela noite chegou, os nossos melhores caçadores e também guerreiros entoaram seu canto e passaram horas dançando em volta de uma grande fogueira. O brilho da lua naquela noite era tão intenso que a sua luz reluzia por toda a floresta. Segundo os caciques, nós estávamos sob a maldição da besta negra do Xingu e que ela não daria trégua, já que sua sina era matar e trucidar os homens como se fossem frágeis gravetos secos no meio da intensa floresta. Depois de várias noites reunidas com o ritual das danças em volta da grande fogueira para tentar afastar a sombra da fera, mas as coisas começaram a ficar mais macabras ainda, pois a fera começou a nos rodear e até mesmo os índios mais corajosos começaram a demonstrar medo diante da chegada da besta negra do Xingu. Pouco se sabia da besta.
Os caciques diziam que a grande besta era um maldito demônio invocado pelos espíritos negros da floresta por alguém para matar e trucidar homens, crianças e mulheres sem dó e nem piedade. Então, uma das soluções apresentadas pela tribo vizinha foi: teríamos que entregar Jacira ao demônio negro, já que para a maioria das tribos ela era a responsável por todas as mortes. Oferecer uma mulher imaculada para a fera negra, então talvez ela nos deixaria em paz. Meu pai não gostou nada da ideia, e nem eu, já que Jacira era a mais jovem e bela índia da tribo. Jacira nunca teve seu corpo tocado. Certamente, se ela fosse ofertada, ela seria morta, e isso talvez agradasse a grande besta, e assim o jovem Tucumã teria sua vingança da forma mais cruel. Mas a decisão dos caciques havia sido tomada, e nada poderia revogá-la. Ficou decidido. Jacira seria ofertada à besta negra, na noite em que a lua estivesse bem no alto, e com muito mais brilho. Meu pai, o grande cacique, então me comunicou essa decisão. Segundo ele, foi uma decisão difícil, mas necessária para a continuidade de nossa tribo. Também tive que manter aquela fatídica decisão em segredo, já que minha irmã não poderia saber do seu trágico destino. Então, numa bela noite, a grande besta se aproximou de nossa aldeia. Nos arredores da floresta, eu ouvi grandes urros. A fera nos cercou e invadiu nossas tendas em busca de sangue. Eu nunca vi nada igual. Era como um cão negro do demônio gigante, mas tinha a força de uns 10 homens. Alguns dos guerreiros mais fortes avançavam em sua direção, apenas para morrer com os simples golpes desferidos pelo monstro, rasgando a carne e triturando os ossos dos nossos mais bravos homens. A besta parecia procurar algo, como se soubesse que uma virgem imaculada havia lhe sido prometida: Jacira. Então eu avisei minha irmã sobre o seu destino, e assim eu e ela resolvemos partir para outras terras, deixando para trás um rastro de sangue e morte, pois a fera praticamente matou toda a nossa tribo. Não sobrou ninguém. Mesmo assim, a fera sentiu nosso faro e começou a nos perseguir. Mesmo no desespero de nossa fuga, eu contei a Jacira qual seria o seu destino. E ela simplesmente chorou e não pôde acreditar que foi oferecida para ser morta por aquele monstro. Mas o que doía mais em seu coração foi ter sido oferecida pelo próprio chefe da tribo, nosso pai, para ser morta por um monstro descomunal, arrancado do próprio inferno pelo xamã Zula e por seu filho Tucumã. Naquela noite, a fera nos perseguiu por longas trilhas. Eu estava exausto, mas podíamos pressentir aquela coisa em nosso encalço. No momento de desespero e medo, Jacira ainda se ofereceu para ficar no meio do caminho e atrasar a besta. Assim, eu ganharia tempo e conseguiria fugir. Mesmo assim, o dia começou a amanhecer e alguns raios de sol começaram a despontar. Pudemos ouvir um uivo macabro rasgar naquela madrugada. Só poderia ser o uivo daquela besta negra. Talvez ele estivesse nos dizendo que um dia voltaria para nos matar e completar a sua sina. Depois disso, a floresta ficou em total silêncio e conseguimos, enfim, escapar. Naquela manhã, então, alguns homens brancos nos acharam e nos ajudaram, nos levando a uma grande fazenda. Lá, então, fomos criados como filhos e muito bem tratados. Jacira se casou com o filho de um grande fazendeiro. E eu, como seu único irmão, fiquei ao seu lado, pois aceitei trabalhar na fazenda do meu cunhado. Assim, eu ficava ao lado de Jacira, a minha única família, e poderia protegê-la de qualquer mal. A vida fluía bem com Jacira, feliz, e agora com seu marido, e eu trabalhando no trato dos animais, arando a terra, pois eu sempre gostei do cheiro da terra e dos frutos que ela dava. Mas as coisas nem sempre foram risos. Numa certa noite, já que eu
Jacira e o seu marido ficávamos no mesmo casarão. Acordamos assustados, com uivos e urros assustadores. Nesse momento, em minha mente veio a macabra lembrança da besta negra. Ela parecia estar de volta. Jacira, que agora parecia estar mais bela do que nunca, também se estremeceu só de pensar na possibilidade daquela besta ter voltado. Mas como isso pôde acontecer? Como isso era possível? Logo, alguns animais começaram a aparecerem mortos ao redor da fazenda. Então, de novo, os nossos temores voltaram, e creio que a besta negra estava em nosso encalço. Jacira e meu cunhado planejavam até um filho, mas as coisas nunca são como planejamos. Nos preparamos para enfrentar aquela criatura e pegá-la de surpresa, pois agora tínhamos pelo menos algumas armas de fogo. Depois de algumas noites de espera e muita apreensão, a fera resolveu aparecer com uma fúria incontrolável. Naquela noite, 3 dos homens que vigiavam a fazenda foram mortos como moscas e tiveram suas tripas arrancadas para fora. A besta parecia estar furiosa e veio em busca de vingança, ou de Jacira, a índia prometida da nossa tribo. Minha irmã estava tão apavorada e nós ficamos desesperados. Eu então resolvi sair com uma lanterna, enquanto meu cunhado e mais 2 homens ficaram no casarão para proteger Jacira. Meu cunhado nunca acreditou em fera, ou coisa parecida, mas depois dos fatos da morte de vários homens, ele começou a compreender os mistérios da grande floresta. Do lado de fora estava tão escuro que não se via nada, a não ser a luz da lua prateada, que parecia dançar nas estrelas como testemunha do nosso desespero. De repente, eu comecei a ouvir uivos misturados a gritos de homens e de uma mulher. Jacira, logo pensei. Então, saí correndo no meio daquela escuridão, que até minha lanterna eu perdi no meio do caminho. Mesmo assim, eu ainda tinha a minha Winchester, que meu cunhado encomendou de uma loja de armas. Logo na entrada da grande casa, pude ver um rastro de sangue deixados pela besta negra. Os 2 homens que estavam por ali foram mortos tão rapidamente que nem tiveram tempo de sacar suas armas. Então eu ouvi um urro e um mastigar estranho. Eu estava muito apavorado. Mesmo assim, empunhei firme minha Winchester e caminhei vagarosamente ao quarto de minha irmã. A cena que vi nunca mais saiu de minha cabeça. Meu cunhado estava estraçalhado, envolto num mar de sangue, e num baque de surpresa vi aquela besta, frente a frente, pela primeira vez em minha vida. A fera negra que nos assolou anos atrás e que dizimou vários homens de minha antiga tribo. Sim, ela estava lá, com suas patas mortais em cima do corpo de Jacira. Por alguns segundos fiquei estático, parado, olhando nos olhos daquele monstro. Ele então me olhou com aqueles grandes olhos negros. Tucumã. Tucumã, sim, eu pude sentir seu ódio naqueles olhos e também sua boca aberta com grandes presas, ainda vertendo sangue. Então, disparei às cegas num misto de raiva, ódio e medo. A fera urrou e urrou, mas não investiu contra mim para pular uma das grandes janelas que haviam no quarto. Então continuei atirando cegamente para o nada naquela escuridão. De repente, um uivo macabro ganhou a noite. Enfim, ela teve o sangue de Jacira em suas presas. Pobre Jacira, talvez sua sina fosse morrer nas garras daquele demônio negro. Aqui estou, no Alto Xingu. Afinal, ela sempre me dizia para que suas cinzas ficassem aqui no coração da nossa terra natal. Tucumã não teve Jacira, mas a matou a si mesmo. O que o ódio não pode fazer. Bem, eu resolvi voltar à minha antiga tribo, ou o que restou dela. Agora pretendo começar uma nova vida, mas antes vou matar aquela besta negra, pois ela ainda caminha na floresta. E isso pode ser muito perigoso,
para a minha nova moradia. Boa noite.